exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado. Boa noite, queridos. Que Deus esteja abençoando ricamente cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, seja pelo sistema de alto-falante da nossa igreja, seja pela nossa transmissão no YouTube. Que Deus esteja com todos vocês. Amados, abramos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Faremos a leitura do versículo 26 a 30 de Romanos, capítulo 8, versículos de número 26 a 30, texto bíblico que diz assim: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém e amém. Amados, vamos louvar o Senhor, vamos adorar ao nosso Deus, entoando o hino de número 14 dos nossos hinários. Hino de número 14, vamos nós louvar a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo.
exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Queridos, vamos neste momento ter uma palavra de oração, uma oração de confissão pelos nossos pecados. Senhor Jesus, nesse momento em Tua presença, nós clamamos pela Tua misericórdia. Nós cremos no sacrifício do Senhor naquela cruz, no Teu sangue que nos purifica e reconhecemos as nossas faltas diante do Senhor. Pedimos a Ti, Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor estenda sobre nós a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abramos as nossas Bíblias em mais um texto, ainda em Romanos, capítulo 8, desta vez, o versículo de número 31 a 39, Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39, texto bíblico que diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. E nós vamos cantar exatamente esta verdade em louvor ao nosso Deus neste momento. Cantemos o cântico: Quem nos separará do amor de Cristo?
nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Com muita alegria em nosso coração, nós recebemos esta noite aqui em nossa igreja o nosso seminarista Nicolas. Eu passo a palavra a ele na esperança de que Deus o use fortemente e que Deus fale ao nosso coração. Amém. Boa noite, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês.
Mais uma vez estamos aqui para poder compartilhar da Palavra de Deus, algo que traz muita alegria ao nosso coração, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque Deus, por meio da Sua Palavra, se apresenta. E nós agora temos a chance de, mais uma vez, ter Deus se apresentando a nós, se mostrando cada vez mais para que nós possamos adorá-lo de forma completa e de total entrega. Meus irmãos, façamos uma oração antes de nós começarmos esse momento de palavra, do culto a Deus, para que o Espírito Santo realmente possa deixar nossa mente totalmente clara e pronta para receber a palavra de Deus. Oremos. Pai amado, muito obrigado por este dia. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, Pai, porque independente das situações, Deus, nós podemos sentir o Teu amor, Pai, de forma completa. O Teu amor, Pai, nos constrangindo muitas vezes, Deus, a sermos transformados, Pai. Nós agradecemos, Pai, porque mesmo sem merecer, esse amor se mostrou a nós por meio da pessoa de Cristo, o nosso Senhor. E é no nome dele, Pai, que nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pedimos que o Senhor nos conduza neste momento. Amém. Meus irmãos, quero que, antes de nós começarmos, nós pensemos na seguinte ilustração. Gosto sempre de trabalhar muito a questão de pai e filho, mãe e filho, sempre a questão familiar, porque é algo muito próximo para nós. Certo dia, um pai estava em sua casa, voltando do serviço, tinha voltado do serviço, estava cansado, e os irmãos bem sabem como que crianças pequenas às vezes podem ser complicadas, de obedecer e de ter um momento de calma, de tranquilidade. São muito agitadas e às vezes muito questionadoras. E um destes momentos, que essa criança estava sem parada, com toda a energia, ligada no 220, ela começa a, sem querer, esbarrar em algumas coisas da casa. Ela quebra alguns vasos, quebra alguns retratos, ela quebra algumas coisas de muito valor para aquela família. O pai, olhando aquela cena, olha para a criança e logo, claro, se enfurece por tudo que está acontecendo. Mas em um momento que ele para pensar, ele quer passar uma lição para essa criança. E ele não toma nenhuma atitude. No sentido que ele não xinga, nem bate nela naquele primeiro momento, mas ele fica só observando ela. E ele diz a seguinte frase: olha, mesmo que você tenha feito isso, eu ainda te amo. A criança, meio que sem entender aquela expressão, ela continua correndo pela casa, e num desses momentos a mãe dessa criança chama a atenção dela, e a criança já olha para o pai esperando algum tipo de correção. E naquele momento o pai mais uma vez diz: olha, independente do que você faça, eu ainda te amo. A criança, meio que sem saber o que estava acontecendo, porque sempre foi acostumada a tomar xingo quando fazia alguma coisa de errada, ela continuou correndo, brincando, se divertindo. Chegou o momento do jantar, essa criança ela começou a fazer birra, que não queria comer o que estava no prato. E a mãe, já meio que sem entender o que o pai estava querendo passar de ensinamento para aquela criança, começa a falar: você tem que comer, que está no prato, que não sei o que. E o pai olha para aquela criança, a criança já esperando tomar o xingo, o pai olha e diz: ainda assim, independente do que você faça, eu te amo. Quando a criança foi dormir, o pai chama essa criança para poder passar o ensinamento que ele queria. Olhando para a criança, ele pergunta: olha, o que você merecia diante de tudo isso que você fez, depois de tudo que você fez? A criança, pensando em tudo que ela sofreu antes, quando ela fazia essas artes, falava: olha, pai, geralmente o Senhor fala umas 2 vezes, mas na terceira o Senhor acaba me corrigindo de uma forma mais firme, porque o Senhor não gosta dessas coisas que eu faço. Aí o pai, naquele momento, vendo as oportunidades surgindo, começa a abrir os questionamentos: mas olha, você não acabou de falar que você faz coisa que eu não gosto, por que você faz? A criança olha para o pai e fala: ah, pai, eu não sei, às vezes eu estou brincando, eu nem penso direito, eu só faço. Aí o pai pergunta: olha, que frase que eu sempre falei para você quando você fazia uma coisa de errado? Ah, o senhor estava falando que independente do que eu fizesse, o senhor ainda assim ia me amar. Mas eu não entendi, pai. Porque eu pensei que o senhor me amasse por tudo aquilo que eu fazia de certo. E aí o pai fala algo que é muito interessante, meus irmãos.
Porque o pai, naquele momento, ele olha para a criança e diz: olha, eu amo você porque você é meu filho, e não pelas coisas que você faz. Você sim vai ser corrigido, você vai ficar de castigo, pode ter certeza que não vai passar impune isso que você fez. Mas eu te amo porque você é meu filho, e não pelas coisas boas que você faz. Parece que é uma ilustração muito próxima daquilo que nós temos, no nosso dia a dia, mas ela descreve muito bem, meus irmãos, a nossa relação com o nosso Pai. Muitas vezes, mesmo falando várias e várias vezes que Deus nos ama, que Deus nos escolheu, que Deus realmente cuida de nós sem nós merecermos, nós não colocamos isso em prática em nossas vidas. Nós muitas vezes achamos que nós podemos questionar a Deus por situações que acontecem no nosso dia a dia, por aquilo que nós fazemos de bom. Muitas vezes, quem sabe, parece que Deus está olhando para a situação sem fazer nada, e nós achamos que aquilo é uma oportunidade para chutar o pau da barraca. Mas não, meus irmãos. Essa expressão que esse pai disse para a criança, Deus diz para nós também. Deus nos ama porque nós somos os seus filhos, e não aquilo que nós fazemos vai alterar isso. Nós fazermos coisas boas não faz com que Deus nos ame mais ou nos ame menos, no sentido que isso vai alterar a nossa condição diante dele, de filhos. Não, nós somos filhos. Filhos muitas vezes desobedientes. Filhos muitas vezes que ficam murmurando. Filhos que às vezes acertam. Mas nós somos filhos de Deus. Mas o que eu quero que vocês se atentem, meus irmãos. Vamos primeiramente abrir lá em Isaías capítulo 1. Eu fico pensando que a Bíblia muitas vezes descreve a nossa condição melhor do que nós podemos falar. Aqui em Isaías capítulo 1, o profeta faz uma boa descrição da realidade do povo de Deus naquele momento. Capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisas sãs, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se atente no versículo 10, a forma que é descrito o povo de Deus. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Ou seja, meus irmãos, a descrição que o profeta coloca aqui a respeito do povo de Deus é de um povo totalmente entregue às suas vontades, de um povo totalmente corrupto. Ele coloca a descrição de filhos aqui, mas ele coloca como filhos corruptores. Nicolas, onde que você quer chegar com tudo isso? Meus irmãos, muitas vezes nós temos a mesma atitude que essa criança. De forma desenfreada, nós pecamos contra Deus. De forma sem limites, nós olhamos para Deus e simplesmente fazemos como se Ele não estivesse lá e continuamos pecando e errando. Sendo, muitas vezes, quem sabe, descritos da forma que o profeta coloca aqui, como um povo pecaminoso, um povo distante de Deus. E aí eu pergunto para os irmãos, será que numa condição como essa, de um povo como esse, Deus poderia olhar para este povo e ter a mesma atitude que esse pai teve? De dizer, olha, você ainda é meu filho, eu amo você.
Para nós, muitas vezes, pode se parecer uma situação indiscutível. Nós merecemos punição e nenhum tipo de perdão. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, a respeito do perdão de Deus. Nós, como filhos, que somos alvos do amor de Deus, nós experimentamos um perdão que é constrangedor. Nós experimentamos um perdão que é indescritível tantas vezes. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, nós vamos já para o texto do foco desta noite. Mas de serem perdoados por algo que você acha que seria imperdoável. E quando você é perdoado por isso, você fica sem palavras, você fica sem reação, porque você não tem como retribuir. Nós vivemos muito em um mundo onde nós fazemos as coisas, o que nós podemos retribuir depois. Nós recebemos o que nós podemos retribuir, sempre assim. Mas o perdão de Deus, nós muitas vezes olhamos para as nossas mãos e falamos assim, não tenho o que eu entregar em troca disso. Esse perdão aí me constrangeu a um ponto de eu não ter o que oferecer em troca dele. O texto foco que nós vamos olhar hoje, meus irmãos, está lá em Mateus, no texto que descreve a crucificação de Jesus. É um texto que me chama muita atenção, meus irmãos, porque neste momento Jesus, ele vê a situação que o povo está. No capítulo de número 27, a partir do versículo 33, diz assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardaram. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis santuários em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Até aqui, meus irmãos. Por que de ler esse texto? Porque não só em Isaías o povo traz uma descrição de como eles eram, mas aqui na crucificação, mais uma vez, de forma clara, o homem mostra como ele é diante de Deus. Alguém totalmente corrupto, que fica escarnecendo da obra de Cristo. Quem sabe nós podemos olhar para esse texto e falar assim: eu nunca faria algo que eles fizeram. Eu nunca zombaria de Jesus. Eu nunca faria pouco caso daquela obra que ele fez na cruz. Mas, meus irmãos, infelizmente, quando nós não vivemos uma vida de total entrega para Deus, nós fazemos algo parecido com o que eles fazem. Nós muitas vezes zombamos daquilo que Cristo fez. Nós damos pouco valor àquilo que Cristo fez. E é interessante que no versículo 54 fala que o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. No momento que o terremoto começa a acontecer, que coisas totalmente diferentes do normal passam a acontecer, eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu e você, meus irmãos, nós não somos chamados a simplesmente por um movimento diferente do nosso meio comum acontecer, nós somos chamados a crer que Jesus é o Filho de Deus. Nós somos chamados a crer que Jesus é o Filho de Deus por tudo aquilo que Ele já fez a nós. Como nós falamos no começo, o perdão que Ele traz a nós, que é algo indescritível, o seu amor e a sua obra, são ações, são coisas que deixam para nós muito claro aquilo que Deus tem de amor pelos seus filhos. Se eu e você, meus irmãos, em algum momento nós perdermos esse foco naquilo que tudo que Cristo fez por nós, se nós pararmos de olhar para a nossa real condição, meus irmãos, nós vamos começar a tomar atitudes que não são as corretas. Porque nós paramos de entender quem nós somos e paramos de entender aquilo que Cristo fez. E logo nós passamos a viver de qualquer forma. Uma forma que desagrada a Deus. Olhando para essa descrição da crucificação,
olhando para aquilo que Deus fala para o povo lá em Isaías, existiria perdão para nós, meus irmãos? Existiria alguma chance que nós teríamos, por nós mesmos, de sermos salvos? De maneira alguma. O texto eu gostaria de encerrar, meus irmãos, a nossa leitura, e que nós possamos pensar e refletir a respeito daquilo que Cristo fez por nós. Está em Efésios, capítulo de número 2, texto conhecidíssimo de todos nós, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, atentem para isso. Nós não éramos filhos amados no sentido de nós fazemos aquilo que Deus queria. Pelo contrário, nós fazemos o contrário, nós fazemos tudo aquilo que Deus detesta. Deus olhava para nós e só via em nós coisas que Ele detesta, o pecado. Era o que Deus via em nós. Quando nós olhamos a descrição de Isaías, quando nós olhamos a descrição da crucificação, meus irmãos, é uma descrição minha e sua. Nós somos assim, falhos, distantes de Deus, e se não fosse por Ele, meus irmãos, nós permaneceríamos sendo filhos da ira. Mas o texto continua dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele fez tudo isso para a glória de Deus. Esses são os papéis, esses são os personagens dessa história. Nós não podemos confundir, meus irmãos. E por que eu fiz tanta descrição a respeito de quem nós somos? Para que nós nunca esqueçamos a nossa condição pecaminosa. Nós somos falhos, meus irmãos. Por nós mesmos, nós não fazemos nada de bom. Tudo que nós temos de bom provém de Deus. Segundo tópico, meus irmãos, que nós temos que entender aqui, como diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Nós temos que entender que Cristo Jesus é aquele que canaliza todas as vontades de Deus para nós. Como assim, Nicolas? Meus irmãos, sem Jesus Cristo, nós não teríamos contato com o Pai. Nós não seríamos alvo da sua bondade, da sua misericórdia, dos seus ensinamentos. Ou seja, Cristo é a ponte que faz com que nós possamos ter proximidade com Deus, mesmo sendo as pessoas que foram descritas em Isaías e na crucificação. Meus irmãos, pensando nisso e encerrando aqui com o último ponto, que diz para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, nós, meus irmãos, nós somos responsáveis de mostrar aquilo que Cristo fez por nós, ou seja, nós somos exemplos vivos daquilo que Cristo faz. Assim como aquela criança que, sem entender o porquê do pai a amá-la, mesmo que ela erre constantemente, nós estamos sendo colocados na mesma situação, mesmo sem muitas vezes entender o perdão de Deus, mesmo sem muitas vezes entender esse amor grandioso, nós somos colocados como exemplos vivos daqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. Não se esqueçam disso, meus irmãos, porque se nós nos esquecermos disso, nós vamos apagar a essência do Evangelho que nos alcançou. Pela manhã nós lemos o texto de Colossenses, que no seu capítulo 1 diz que aquele povo foi alvo do Evangelho e o Evangelho frutificou no meio deles. Nós também somos alvos do Evangelho, meus irmãos, e nós temos que frutificar nesse Evangelho. Nós temos que mostrar que nesse amor nos transformou. Ou seja, nós fomos alvos de um perdão, de um amor, de uma bondade que é indescritível tantas vezes. Mas isso mostra que Cristo é aquele que é a ponte que faz entre eu e Deus. É a ponte que une o que antes estava separado pelo pecado. Mas, Nicolas, toda vez você fala a mesma coisa. Porque, meus irmãos, no momento que nós nos esquecermos dessa essência, da essência do Evangelho, a nossa mensagem não tem
produção alguma. Ela é vazia. No momento que os pastores pararem de pregar a respeito de Cristo nas igrejas, se isso acontecer, meus irmãos, as igrejas perderam o seu propósito. Mas isso não vai acontecer, meus irmãos, porque nós sabemos que Deus cuida e zela pelos seus. Ele cuida de todos os seus filhos, Ele ama os seus filhos. E assim como aquele pai olhou para aquela criança e disse: independente do que você fez, independente do que você faça, eu ainda te amo. Essa é a mensagem que nós temos que passar para as pessoas. Pensando nesse último ponto que nós falamos, de sermos exemplos vivos. Meus irmãos, nós não estamos no papel de querer ser juiz de alguém. De falar assim, você pode ser alvo do amor de Deus, você não. Não cabe a nós, meus irmãos. Nós temos que propagar essa mensagem, que quem sabe, independente dos erros que aquela pessoa fez, ela ainda assim pode ser alcançada pelo amor de Deus. Ela ainda assim pode ser transformada pelo Evangelho. Nós somos chamados para isso, meus irmãos. Então guardem isso em seus corações. Não apaguem a mensagem de Cristo. Não apaguem a mensagem que Ele mostrou para nós na cruz. Que mesmo sendo um povo totalmente distante dEle, ainda assim Ele se aproximou de nós para mostrar um perdão, um amor e uma bondade que nós nunca iríamos ver nesse mundo. Oremos, meus irmãos. Pai amado, muito obrigado por este dia. Te agradeço, Pai, porque Deus, o Senhor descreveu que desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, o povo sempre padeceu em suas falhas. O povo sempre caiu nos mesmos erros. O povo permaneceu pecando, zombando, estando distante de Ti. Mas ainda assim o Senhor nos amou, Pai. Sim, nós sofremos algumas punições, nós sofremos algumas correções, mas ainda assim o Teu amor é visto em nossas vidas. Não deixe isso se apagar em nenhum momento, Pai. Não deixe que a obra da cruz, Pai, seja algo banal em nossas vidas, assim como na crucificação as pessoas zombaram de Cristo. Que nós possamos reconhecer, Pai, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a promessa que se tornou real em nossas vidas. E Deus, assim como é dito aqui no versículo em Efésios, Pai, que depois, Pai, depois que tudo foi feito, as pessoas veriam a suprema riqueza da bondade do Senhor, que nós possamos ser as pessoas que vão mostrar isso, Pai, através de nossas vidas. Que nós possamos mostrar o Evangelho, Pai, que não escolhe a quem, mas que simplesmente é pregado e é colocado em prática. Por favor, Pai, nos permita sermos semelhantes a Cristo, para que as pessoas vejam quão bom, misericordioso e gracioso o Senhor é. No nome santo de Jesus, Pai, aquele que morreu por nós, sem nós merecermos, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós louvamos a Deus pela mensagem e também pela vida do nosso irmão Nicolas. Nós vamos responder a esta mensagem, encerrando assim o culto desta noite, cantando o hino de número 368 dos nossos hinários, hino de número 368. Dispense o seu cuidado, Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e
seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus, pelo seu poder. Seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Queridos, vamos orar, encerrando o nosso culto dessa noite, recebendo a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, ó Pai, muito obrigado pela Tua obra, conforme nós ouvimos essa noite em Cristo Jesus, pelo perdão obtido na cruz, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue ao nosso lado, nos dando a Tua bênção e a Tua proteção. É o que nós oramos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus. E agora, amado povo de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, repousem sobre vocês, hoje para todos sempre. Amém e amém.